Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão assistindo ou que irão assistir a essa edição aí do Eu Prefeito, do Eu Prefeita, né? Nesse dia 15 de janeiro de 2021, nós que estivemos em recesso parcialmente forçado, porque no final do ano, tanto eu quanto o Leandro tivemos algumas dificuldades em decorrência das nossas atividades profissionais, somos professores e no final do ano foi particularmente difícil para a categoria, né? Então, retomando agora em 2021, nessa data, especificamente por conta do aniversário da cidade de Nova Iguaçu. De antemão, quero informar que o Leandro teve problemas e não está presente nessa live de hoje. Também não deixaria de realizá-la por conta disso, não deixaria de tocar o projeto. O projeto Eu Prefeito tem uma perspectiva de continuar em 2021, e enquanto for possível, enquanto for viável, continuar para debater algumas questões da cidade de Nova Iguaçu. Então, nessa data, nós trouxemos um aspecto que é o aniversário da cidade de Nova Iguaçu. 180 anos, 188 anos, né? E por que especificamente dia 15 de janeiro se comemora o aniversário da cidade de Nova Iguaçu? Então, se alguém entrar com comentários, se alguém por acaso tiver alguma crítica, alguma observação para fazer, pode fazer lá nos comentários no Facebook, nossa página no Facebook, né? Daqui a pouco eu vou deixar aqui um banner com o nosso endereço no Facebook, mas já antecipo que essa vai ser uma das lives curtas. Antes de avançar, eu queria compartilhar com vocês o trabalho do companheiro que fez aí uma homenagem à nossa cidade, o Chico Guimarães, através do seu canal. Ele faz um pequeno videozinho mostrando aspectos da nossa cidade. Eu queria compartilhar esse tema com vocês. Espero que vocês consigam assistir. Vou fazer o que é possível para que funcione bem. Depois eu vou pôr o link. Na verdade, esse vídeo já está com o link lá na nossa página no Facebook. Só estou ampliando aqui para que seja visto de tela cheia. Problema técnico com a nossa internet, está difícil de rodar o vídeo. Eu vou ver se consigo rodar um pouquinho mais para frente, mas para a gente recuperar essa discussão, dia 15 de janeiro é a data em que se convenciona comemorar o aniversário da cidade de Nova Iguaçu, porque é a data em que está registrada a elevação da freguesia da Piedade do Iguaçu à condição de vila. Aí se torna Vila do Iguaçu, né? Esse momento acontece lá em 1833,
e vai ser considerado, quando Nova Iguaçu torna-se município, a data comemorativa. Porém, nós temos também a transformação da vila em município do fim do século XIX, ali na transição do Império para a República, em 1891. Vai ter uma outra transformação, porém, a data mais antiga que se convenciona registrar é a elevação à condição de vila. Tá? Eu quero dizer que a cidade de Nova Iguaçu, ela particularmente me é cara em termos de seu conhecimento, seu estudo, porque eu, como professor de História, durante o meu processo de formação, me tornei pesquisador de História da Baixada Fluminense, com ênfase na cidade de Nova Iguaçu. Então, nessa data comemorativa, a gente traz aqui a perspectiva do lançamento de um livro que foi produzido por mim, junto com uma equipe de pessoas há um tempinho atrás. Eu vou contar um pouco a história desse livro, mas primeiro eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a capa desse livro. Então eu vou colocar aqui a internet me ajuda. Na verdade, nesse caso eu não vou precisar da internet, vou usar aqui compartilhamento de tela com vocês. Imagino que vocês estejam vendo aí a capa do livro Nova Iguaçu, Muito Prazer. Foi produzido durante um período em que não está indo. Hoje está difícil os recursos. Mas esse também é um material que já está compartilhado com vocês na nossa página do Eu Prefeito, e que é um material que foi produzido a partir de um questionamento de um estudante, né, de um aluno do ensino médio, precisava fazer uma apresentação de um trabalho sobre qualquer cidade do país. E ele decidiu, não sei por que motivo, fazer o seu trabalho escolar sobre Nova Iguaçu. E aí entrou em contato com a equipe do setor onde eu trabalhava, querendo saber informações históricas sobre Nova Iguaçu. Quando você sai para passear, para viajar, geralmente nós entramos em órgãos públicos ou em setores voltados para o turismo e encontramos prospectos, folhetos, livretos e até livros publicados por órgãos municipais ou por órgãos independentes do poder público, que informam sobre a cidade onde você está passeando. E eu, pelo menos, tenho o hábito de, nesses locais, recolher algum material e usar como subsídio para conhecer aquele local quando eu estou passeando. E Nova Iguaçu tem imensa dificuldade. Nós não temos um centro de memória físico, um museu, né? A Casa de Cultura, ela funciona com múltiplas atividades, mas acho que o aspecto museológico, ou como centro de memória mesmo, ele não está operacional, né? Ele não tem essa característica. Diante dessa realidade, diante da questão que foi posta, eu que tinha a responsabilidade de pensar numa resposta para isso, pensei como apresentar a cidade para quem não conhece a cidade. Então, geralmente, quando a gente se apresenta, a gente fala o nosso nome, né? Prazer. Meu nome é Alofes. Muito prazer, meu nome é Alofes. Daí eu pensei, me fiquei com essa questão na cabeça e resolvi apresentar Nova Iguaçu como se apresentam as pessoas às outras. Então, criando, assim, de cara, de partida, a ideia do título e de como seria encaminhada a produção desse conteúdo. O conteúdo ele tem a perspectiva de ser não um livro de história, né, no seu modelo tradicional, em que a pessoa abre e pega, né, quem foi fulano, quem foi ciclano, aquela história
dos acontecimentos, não é essa a perspectiva. A nossa vontade era criar, então, para uma pessoa que não conhece a cidade, a possibilidade de ter uma espécie de atlas, né? Um atlas escolar, como por muitas vezes eu tive a oportunidade de estudar quando eu era garoto, e que acredito que muitos de vocês conheçam, né, os atlas escolares, que vêm trazendo mapas, vêm trazendo algumas informações como dados demográficos, quilometragem, tamanho da cidade, principais rios. Então, esse tipo de informação, eu acredito que é aquilo que quando uma criança, um jovem, pesquisa sobre o local, busca. Então, por essa questão, Nova Iguaçu, muito prazer, se apresenta no formato, né, no modelo Atlas. Tá? E esse projeto foi feito, foi produzido integralmente, mas ele não obteve encaminhamento, ele não avançou. Ele, na época, assim, em 2018, ele não recebeu o procedimento final, que seria a sua publicação. Eu atuava nesse período na cidade de Nova Iguaçu, dentro da prefeitura de Nova Iguaçu, onde eu era funcionário público e também ocupava uma função de chefia, né, função gratificada. E por questões pessoais, na questão da minha carreira, eu saí da cidade de Nova Iguaçu na prefeitura e fui atuar como docente em outro ambiente, na cidade de Ceopé, na cidade de Caxias, e não sou mais funcionário da cidade de Nova Iguaçu. E o projeto poderia ter sido tocado, independente da minha presença ou não no município, a história da cidade é pública. Eu apenas, né, merecia ou deveria ser mencionado como autor do trabalho do projeto. Mas algo acontece que não permite que as coisas tenham encaminhamento no Nova Iguaçu. Acaba que projetos pequenos e simples como esse, pequenos e simples quando a gente pensa na perspectiva de uma cidade. A gente pensa numa cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, que tem mais de 500 mil metros quadrados e que é a origem, né, dos municípios da Baixada Fluminense e que está ao lado da cidade do Rio de Janeiro. É um projeto pequeno, um pequeno livreto, um pequeno livro de 60, 70, 100 páginas que seja. É um projeto que era para estar saindo todo ano, em tiragens de 5 mil, 10 mil, 50 mil. Porque se a população da cidade oficialmente está em 820 mil pessoas, se eu considerar que cada lar iguaçuano tem a média de 4 pessoas, eu teria que ter pelo menos uns 200. Vamos botar uns 50 mil números desse material circulando na cidade. Até para usar como base o número dos nossos estudantes na cidade, são 60 mil alunos, pelo menos cada criança da cidade teria que ter contato com esse material uma vez na vida. Né? Você vai a diversos lugares no país, e aí nisso eu fico com inveja de vários pequenos municípios, em que você chega e as crianças têm acesso à história do local, conhecem minimamente a sua cidade, seus bairros. E na sua gente não tem isso, falta algo para que isso se concretize, para que o morador, o cidadão iguaçuano, seja ele nascido aqui, seja ele trabalhador daqui que vem de fora, ou seja ele morador daqui que nasceu em outro local do país ou do mundo, ele tem dificuldade de acessar as informações sobre a própria cidade. Então essa foi a minha motivação e não houve um encaminhamento. Em 2020, processo histórico já marcado para sempre na nossa sociedade, não vai ter como superar esse tema daqui para frente. O tema da pandemia abrangeu diversos aspectos, um deles é o aspecto cultural. Os agentes de cultura, os atores, os artistas plásticos,
toda a equipe técnica, todo esse pessoal. Nós tivemos a oportunidade de receber aqui uma live sobre esse tema, né? Toda essa estrutura foi afetada profundamente, tanto o aspecto da cultura quanto o aspecto do turismo, né? São setores extremamente afetados pela pandemia, e houve pelo menos um aspecto positivo, apesar de todos os revés. Houve a aprovação na Câmara e a negação do veto presidencial para que esse projeto fosse vetado pela vontade do presidente. A gente não pode esquecer disso, mas a Câmara e o Congresso, e o Senado, né, o Congresso, de forma geral, firmaram um pacto para que isso acontecesse, e foi aprovada a Lei Aldir Blanc. Entre outros aspectos, a Lei Aldir Blanc transfere recursos diretamente para as cidades, para que esses recursos fossem transferidos diretamente aos agentes culturais. Em que pese que eu profissionalmente atuo como professor, a história da cidade é um aspecto primordial da sua cultura. E eu observei a oportunidade de ingressar em um dos editais para que se produzisse um livro, já que o edital era para produção de material eletrônico, material virtual, digital. Então, o prefeito, na verdade, o prefeitura de Nova Iguaçu lança um edital, eu, como pesquisador, me inscrevo nesse edital apresentando o projeto Nova Iguaçu, muito prazer, que será lançado em breve. Ainda não tenho uma data definida, mas em breve a gente vai fazer uma live de lançamento dele. Eu estou aproveitando essa sequência de questões que ocorreram para dar uma ênfase a isso no dia do aniversário da cidade, e fui contemplado para que esse material possa ser publicado. Existem custos envolvidos na produção de um material bibliográfico, né, no livro, e Nova Iguaçu, muito prazer, vai sair, não do mundo virtual, por enquanto, ele vai ser lançado eletronicamente, mas pelo menos vai sair do projeto, vai sair da mente e do meu notebook, né, que é onde ele está há quase 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então fica aqui o convite para que todos os interessados possam acompanhar nos próximos dias, provavelmente nos próximos 35, 40 dias, eu vou estar com esse livro sendo lançado, e voltar aqui para a questão central da live de hoje, que é o aniversário da cidade de Nova Iguaçu. Eu e o Leandro pensamos em discutir nessa live o que nós daríamos, né, para a cidade de Nova Iguaçu. Lançamos esse questionamento na página do grupo. Um comentário foi bastante interessante, foi sobre a questão do transporte, né, transporte público em Nova Iguaçu é realmente complicado. A cidade tem um trânsito, né, o transporte de forma genérica, de forma global, não apenas as empresas de ônibus, nem o seu transporte alternativo. A gente está falando do transporte dos indivíduos de forma geral, né, da mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana hoje em Nova Iguaçu é um gargalo. Outros temas poderiam ser abordados, mas o que a gente percebe é que há um incômodo por parte da população na questão da mobilidade urbana, que acaba, para quem não tem carro, para quem tem carro, mas acaba optando pelo transporte público algumas vezes por conta do custo, por conta da dificuldade de estacionamento, é que a mobilidade urbana, o transporte, é um dos problemas centrais hoje em Nova Iguaçu. Então, em 2021, o projeto do prefeito volta num formato um pouco diferente. Ano passado a gente estava fazendo lives quinzenais, mas isso demanda um empenho bastante grande da gente. A gente tem que estar envolvido nisso, não é só o tempo da live que ocupa. Então a gente deve voltar em 2021 com lives mensais,
e vamos tentar produzir outros materiais que vamos divulgando, vamos soltando. Pode ser, de repente, até uma entrevista, alguma coisa feita em outros ambientes, sem ser o residencial. A live é uma opção por conta da pandemia. A pandemia não acabou, né? A gente está vivendo hoje, por exemplo, um caos no norte do país, uma crise profunda, falta de oxigênio nos hospitais. Então, não deixe de se preservar, não deixe de preservar seus parentes, não deixe de sair com máscara, não deixe de higienizar tudo que entra na sua casa, seja com sabão, seja com álcool em gel. Cuidem-se, cuidem-se uns dos outros. Mas primeira live em fevereiro, ainda vamos discutir qual vai ser o dia da semana, como vai ficar essa frequência, primeira, segunda, terceira, quarta semana do mês. Obviamente não vai ser no carnaval, questões óbvias, a gente não vai fazer nada no carnaval, mas primeiro tema a gente vai abordar transporte público, né? Transporte e mobilidade. Provavelmente vamos contar com um colega, professor Jorge, que é pesquisador do tema, tem uma página na internet só voltada para empresas de ônibus da região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem pesquisa nesse tema, e deve falar algum aspecto do transporte público da região metropolitana e do Rio de Nova Iguaçu. Por quê? Nova Iguaçu não é uma ilha. Nova Iguaçu tem linhas de ônibus que atravessam, que saem de Nova Iguaçu e vão para o Rio de Janeiro, vêm do Rio de Janeiro vêm para Nova Iguaçu, ou que passam nos municípios vizinhos e passam por Nova Iguaçu, impactando bastante o nosso trânsito. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que foi levantado pelos comentários lá na página. Agora, provavelmente esse tema, que vai ser o primeiro, não vai ser o único. Existem aspectos que são urgentes. A gente está no primeiro ano de um novo mandato, mesmo que seja o mesmo prefeito que tenha sido eleito, é um novo mandato, haverão novas organizações, a Câmara de Vereadores é nova, é diferente, tem menos vereadores. Podemos pensar em estratégias para que nós, junto com quem estiver interessado, possamos interferir na cidade, encaminhando propostas, encaminhando demandas para a Câmara de Vereadores, para que isso chegue aos nossos representantes de forma sistematizada. Então, seria interessante a participação de todos, de todas, trazendo propostas de políticas públicas, de demandas sociais que a cidade tem. Eu posso destacar alguns aspectos, alguns que são notórios, mas que não são necessariamente problemas iguaçuanos, mas que são problemas que Nova Iguaçu também enfrenta, né? Saúde, educação, emprego e renda. Para mim, eles são temas centrais a serem debatidos. Agora, não adianta a gente fazer debate em cima de falatório, em cima de opiniões, de achismo. Vamos sempre tentar trazer aqui alguém que entenda do assunto, que trate do assunto com seriedade, que tenha pesquisas, né? Um tema que eu acredito que seja muito importante ser debatido nos próximos anos é emprego e renda. Até porque emprego e renda vai afetar outras áreas da nossa sociedade, como segurança, como saúde, como educação, porque a população desempregada ela vai ter maior dificuldade de acessar a educação, seja privada, seja pública, seja porque não tem, por exemplo, agora na pandemia, uma criança na escola pública. A escola pública é de graça, mas a escola pública não está tendo aula presencial. Se essa criança não tem aula presencial, precisa de material didático, digital, e o município não está dando, quem deveria suprir? Deveria ser o pai ou a mãe, os responsáveis. Se essa família está desempregada, como que ela vai comprar um tablet ou um celular ou pagar a internet para essa criança ter aula virtual? É uma questão que afeta, você vem do desemprego e afetando a educação.
desemprego afeta a alimentação, que vai afetar na saúde desses indivíduos. Então, emprego e renda é um dos problemas centrais que nós devemos enfrentar, pelo menos no debate aqui, que nós podemos fazer, um debate público, um debate saudável sobre Nova Iguaçu. Como eu tive, o Leandro teve esse problema pessoal e não pôde participar, eu já pretendo encerrar aqui essa live, encaminhar para o encerramento. Eu gostaria de dar para Nova Iguaçu cidadãos. Eu queria que cada um de nós pudéssemos ser cidadãos e cidadãs mais, não apenas mais atuantes, né? Porque existem muitas pessoas atuantes na cidade, claro que poderíamos ser mais pessoas atuantes na cidade, mas que a cidadania não fosse só algo em que o cidadão tivesse que ficar se movimentando para buscar, mas que fosse nos dado também acesso a uma cidadania, uma dignidade maior. Nós vemos os bairros de Nova Iguaçu muito deteriorados. Houveram algumas melhorias em alguns lugares na cidade, mas ainda há um espaço, um vazio muito grande, né? Houve uma maquiagem enorme em termos de asfalto na cidade, mas você anda nos bairros interioranos, você não tem praça, ou então a coleta do lixo, por mais que seja feito nos dias corretos, ainda tem muito lixão, muito terreno baldio sendo usado como lixo. Ainda há escolas que estão em obra há muito tempo, ou há obras de escola que estão há muito tempo e não se inaugura. A demanda na área da saúde, a demanda na área de lazer, esporte. Então, tudo isso faz parte dos aspectos da cidadania, né? Podemos observar um ponto positivo, a cidade está se movimentando. Queria parabenizar, por exemplo, a equipe da Secretaria de Cultura, que realizou um trabalho árduo para fazer a Lei Aldir Blanc funcionar, mas não pode parar num aspecto e outros não andarem, né? Senão não é possível. A cidade é muito grande, tem várias demandas, precisa estar caminhando de forma ordenada e coordenada, que tenha saúde, que tenha educação. Reclamar hoje, ou daqui a pouco, de que a gestão anterior ou anterior a esta deixou problemas, então que os políticos não se candidatem mais. Deixem. Essa narrativa é muito covarde, porque quando alguém se candidata, ele já sabe que o problema existe. Então nós precisamos pensar assim, o que vamos propor, o que a gente quer que eles tragam para solucionar esses problemas. Então, nesse aniversário da cidade de Nova Iguaçu, 188 anos, eu espero que nos próximos, que até os 190 anos, né, que está chegando aqui a 2 anos, a cidade tenha a possibilidade de ter publicações de sua história, tiragens físicas. Eu estou fazendo um esforço apoiado, obviamente, amparado por um edital, para fazer a publicação digital, mas que muita gente prefere o material didático impresso, material bibliográfico impresso. Então, que Nova Iguaçu volte a ter publicações. A última publicação foi em 2003, ou seja, a gente está falando de 18 anos que não tem um livro publicado sobre a história da cidade, e a tiragem na época já foi baixa, acho que foi 2.000 livros. São 2.000 livros, numa sociedade de 820 e poucos mil pessoas, segundo os dados oficiais. Então, desejo que Nova Iguaçu possa ser a cidade mais aberta para que seus cidadãos tenham direitos plenos à cidadania, né? Até logo. Quem puder curtir, compartilhar nossos canais aqui no Facebook e no YouTube, né? Com os canais que estão já disponíveis nos nossos links na página do Facebook. Um abraço, até logo para cada um de vocês, e que na próxima live nós possamos estar todos juntos. Boa noite.